dos alunos do quarto A da EMES. Hoje vai ser nossa primeira aula por essa plataforma, pelo Google Meet, e já informando a todos que a partir de hoje, tanto as aulas de visão como as aulas normais serão por aqui. Essa ferramenta permite a interação em tempo real e facilita muito o contato, né? Podemos fazer o feedback, perguntas, respostas, dúvidas, esclarecimentos, elogios, críticas, sugestões, enfim. Uma ferramenta bastante completa que nos possibilita muito a interação nesse sentido, tá? Então, as aulas de hoje, a partir de hoje, serão por essa ferramenta. Também avisando que peço a vocês que, enquanto eu estiver gravando a aula, os microfones permaneçam desligados, para que não haja interferência de ruídos, tá? Quem quiser, na verdade, fazer perguntas posteriormente, pode fazer tanto pelo chat como pelo microfone, tá? Aí abra o microfone para a gente poder fazer os questionamentos. Quem quiser abrir o vídeo também abra, mas tomando cuidado com o áudio permanecer desligado para evitar interferência. Bom, feitas essas considerações iniciais, e novamente agradecendo pela presença de todos, vamos fazer um pouco a revisão, considerando que, se não me engano, nossa avaliação está designada para sexta-feira, dia 8. Os artigos que cairão na prova, vou até colocar no chat aqui, para facilitar a compreensão por parte de vocês. Opa, deixa eu colocar aqui. Vai ser dos artigos 1 e 9. De 9 a 1026 do CPC, tá? Vão ser esses que vão cair na prova, tá? Artigos 1009 a 1026. Então, vão cair quais recursos? Apelação, agravo de instrumento, agravo interno e embargo de declaração. São esses os recursos que cairão na prova. Então, vamos começar a falar da apelação, que é o primeiro deles. A apelação ela tem previsão nos artigos 1009 e 1014 do Código. É o recurso específico contra sentenças de primeiro grau. Tá? Das sentenças, sejam elas terminativas ou definitivas, o recurso cabível é a apelação. Não só as sentenças, como também quando as decisões interlocutórias são proferidas em sentença e quando estas mesmas decisões interlocutórias, essas mesmas decisões interlocutórias não são cabíveis dentro do agravo, tá? Não tem dentro das hipóteses de incidência do agravo de instrumento. Então, o recurso cabível é a apelação, porque a parte tem que esperar a sentença de mérito para poder apelar da decisão. Qual é o prazo para a apelação? Prazo de 15 dias úteis. Isso é até algo que é importante a gente sempre relatar. Tirando os embargos de declaração, que são 5 dias, todos os demais recursos têm o prazo de 15 dias úteis, contados da publicação da sentença. Seja ela publicada em audiência, seja ela publicada no Diário Oficial. A publicação que se der por último, daí começa a contagem do prazo. Quem são as partes envolvidas? Apelante, aquele que protocola o recurso, e apelado. Lembrando que nem sempre o apelante é aquele que é o autor. O apelante pode ser tanto o autor como o réu. Lembrando que que é apelante aquele que demonstra inconformismo com o resultado do processo. Então, tanto o autor como o réu podem ser partes, podem figurar como apelantes? Pode. Se ambos manifestarem inconformismo, cada um faz seu recurso. Não tem até bastante corriqueiro essa situação. Sobre os efeitos em que a apelação é recebida. A apelação é recebida no duplo efeito. É o único recurso que é recebido no duplo efeito. Tanto o devolutivo, no intuito de transferência de competência, isso é importante que nós falemos sobre ele, como o efeito suspensivo, de ter o condão de suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do recurso. A apelação é o único que tem o duplo efeito. E ainda assim, não são todas as hipóteses em que a apelação é recebida no duplo efeito.
tem situações em que a apelação é recebida somente no efeito devolutivo. Ou seja, a decisão pode ser cumprida provisoriamente. E quais são essas hipóteses? As hipóteses previstas no artigo 1012, parágrafo 1º. Alimentos, tutela provisória, divisão ou demarcação de terras, dentre outras situações previstas lá no artigo 1012, parágrafo 1º. Nesses casos, é efeito devolutivo e, se eu quiser suspensivo, eu tenho que requerer. Muito bem. A apelação é dividida em duas peças distintas, que devem ser protocoladas simultaneamente, ou seja, a interposição, que é protocolada dirigida ao juiz da decisão, o juiz proferir a decisão, e as razões, que é dirigida ao tribunal a qual. Tá? São essas duas as hipóteses. São essas duas peças. E a apelação também é cabível o recolhimento de custas, que dentro da apelação tem o nome de preparo. O nome da peça, o nome do pagamento é o preparo recursal. Como que é feito o processamento da apelação? A sentença publicada, a parte apelante tem 15 dias para protocolar a peça. Protocolou a apelação, o juiz recebe e manda intimar a parte contrária para apresentar a sua resposta. Resposta ao recurso, que tem o nome de contra-razões de apelação. Tá? Tem o nome de contra-razões de apelação. A parte vai ter 15 dias para protocolar, se quiser. Lembrando que não é obrigatório o protocolo da apelação, das contra-razões, porém a parte vai ter algumas consequências caso não faça este protocolo. Muito bem. Protocolou as contra-razões ou não, o recurso sobe ao Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, conforme o tipo de processo. Chegando no tribunal, é feita uma nova distribuição entre as diversas câmaras ou turmas, componentes daquele tribunal, e dentro dessas câmaras ou turmas, são compostas por desembargadores, sorteados entre eles também. O sorteado é o relator. O relator ele tem dois caminhos distintos. Ou decide monocraticamente, naquelas hipóteses do artigo 932, incisos 3º a 5º, ou envia para a decisão colegiada. Se o relator decidir sozinho, cabe o agravo interno, nos termos do artigo 1021. Se o relator entende que é caso para o colegiado, ele manda para o presidente da turma ou da Câmara marcar o dia de julgamento. Ou, hoje é prevista também a hipótese do julgamento virtual, ou seja, que os próprios relatores, os próprios desembargadores, decidam sem sair de seus gabinetes. Eles voltam de maneira remota. Assim como está sendo a nossa aula hoje. Eu aqui na minha casa, cada um dos senhores nas suas respectivas casas. O voto é feito desse jeito. Lógico que deveria ser, nos momentos normais que a pandemia infelizmente afastou, deveria marcar dia para julgamento. E no dia do julgamento, o relator vota primeiro. Ele vota, faz o relatório do processo, dá seu voto e decide. Depois disso, votam os demais desembargadores. Que normalmente a Câmara é composta, os julgamentos, na verdade, são compostos por 3 julgadores. Por 3 desembargadores. Vota o relator, depois vota os demais desembargadores, que dão o nome de vogais. Vota o primeiro, vota o segundo vogal. O resultado do julgamento é a soma da maioria de votos. Ou se a votação for unânime, for por maioria. Quem proferiu o voto vencedor elabora o que a gente chama de ementa, que é um simples resumo dos atos, dos principais termos do julgamento. Resume, daí manda para a publicação. Da ementa, abre-se prazo para ajuizamento de outros recursos. 5 dias, se for for embargos declaratórios. 15 dias, recurso especial ou recurso extraordinário. Lembrando sempre que a apelação, a regra ser seguida é de julgamento
é de julgamento colegiado. Só tem o julgamento monocrático dentro de poucas hipóteses previstas em lei. Principalmente quando já existe precedente e a parte protocola o recurso ou a favor ou contra o precedente. Tá? Ou quando o recurso não tem uma mínima estrutura. A parte não demonstra interesse, não demonstra legitimidade recursal, não recolhe o preparo, protocola fora do prazo, enfim. Falha na estrutura do recurso. Ou, se a decisão colide com o precedente, ou a decisão ou a ação do juiz, aí o relator pode decidir sozinho. Se não tiver nenhuma dessas interferências, dessas intercorrências, daí é determinada a decisão colegiada. Tá? Até mesmo porque, se tiver uma decisão monocrática e a parte entrar com agravo interno, qual vai ser o resultado? Julgamento pelo agravo interno, julgamento pelo colegiado. Da mesmíssima forma que foi feito. Tudo bem, pessoal? Quanto à apelação? Lembrando que quem tiver dúvida, pergunte pelo chat ou abra o microfone e faça o questionamento. Porque se estiver tudo bem, eu vou passar para o próximo recurso. Daí nós falaremos do agravo de instrumento. Permitir a Sandra entrar aqui. Aí eu já falo do agravo interno. Pelo Anderson Silva está tudo beleza. Eu creio que no silêncio esteja tudo bem. A Thaís está tudo bem. Vamos lá. Agora nós vamos falar do outro recurso, que também é bastante utilizado, que é o recurso de agravo de instrumento. O agravo de instrumento, ele já tem previsão nos artigos 1015 a 1020 do Código. O agravo, ele é cabível contra decisões interlocutórias, ou seja, aquelas decisões que não são sentenças, que não extinguem o processo. Só que eu não posso entrar com recurso contra toda e qualquer decisão interlocutória mais. Por quê? Porque o legislador colocou limites para o juizamento. Tudo bem que o STJ, em muitos pontos, flexibilizou as hipóteses de incidência do agravo de instrumento, principalmente voltado a questões de urgência. Mesmo assim, não são todas as decisões que cabem agravo. Porque, por exemplo, o juiz dá uma decisão em audiência. Não cabe mais o agravo retido. Tem que esperar o resultado do processo para depois, se for o caso, entrar com agravo. Não tem uma recorribilidade imediata mais. Não é permitido. Então, qual que é o objetivo do agravo? É reformar ou invalidar as decisões interlocutórias cujo rol está previsto no artigo 1015 ou em decisões firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Tá? Até enviei para vocês, quando eu falei de agravo em sala, ainda não estávamos nas aulas presenciais, das jurisprudências que versam sobre ampliação das hipóteses de incidência do agravo. Mas, enfim. O agravo ele serve para a reforma de decisões interlocutórias. E por que é agravo? E por que é instrumento? Instrumento porque eu extraio cópias do processo e as envio para o tribunal respectivo. Porque o agravo, diferente da apelação, não é um recurso que começa em primeiro e começa em segundo grau, não. O agravo começa direto no segundo grau. Tudo bem que o processo ainda está em primeiro, mas eu extraio cópias, formo um instrumento separado, um instrumento autônomo, para remeter ao segundo grau de jurisdição. É protocolado, é sorteado entre uma câmara ou turma, dentro dessa câmara sorteada para um desembargador, que será o relator. Tá? E o processamento é muito parecido, nesse caso, com a apelação. Apenas com uma agravante. Uma questão adicional, na verdade. A possibilidade da concessão de efeito suspensivo ativo. O que viria a ser essa possibilidade de efeito suspensivo ativo? A possibilidade que tem de o relator suspender os efeitos da decisão recorrida e, além disso, dar provimento de imediato ao pedido. É um poder específico do agravo de instrumento. Todavia, até chegar lá, é importante que
colocamos alguns conceitos. Primeiro, quem que ajuiza o processo? Agravante é quem protocola o recurso, agravado é a parte contrária. Agravante e agravado. Qual que é o prazo? 15 dias úteis. O mesmo prazo da apelação. No código anterior era até um prazo menor, eram 10 dias, hoje são 15 dias. Tá? Úteis. A parte tem que formar um instrumento, a petição tem as mesmas duas peças, interposição mais razões, só que a interposição é dirigida ao presidente do tribunal, porque é o presidente do tribunal que vai designar a distribuição, e o efeito do agravo de instrumento é um efeito meramente devolutivo, ou seja, efeito apenas de transferir a competência de julgamento para o tribunal. A regra não é ter efeito suspensivo. O efeito suspensivo só ocorre mediante requerimento expresso da parte, e ainda assim provando que poderá ter danos graves e difíceis em certa reparação. É só assim que acontece. Tá? Não pode ocorrer em outras hipóteses. Tudo bem? Então, o agravo, ele tem essa característica. Tá? Efeito meramente devolutivo. Se eu quiser efeito suspensivo, eu tenho que pedir. E o recurso protocolado direto no tribunal. Chegou no tribunal e distribuído, o que o relator pode fazer? Decidir monocraticamente, negando, de acordo com o 932. Decidir, aceitando, que seria o efeito suspensivo ativo que eu falei. Mandar intimar a parte contrária para apresentar o agravo, as contrarrazões do agravo, e se for o caso, intimar o MP. São esses os caminhos que o relator tem. São até um pouco maiores do que os do relator da apelação. Tá? Poderes maiores. Depois de oferecida a resposta, se for o caso de contrarrazões, o relator pede dia. O julgamento é da mesma forma da apelação. Lembrando que o agravo é julgado primeiro. Vamos até colocar que tem uma preferência ao agravo em detrimento da apelação. Outra coisa que é importante a gente colocar. As peças que devem compor o agravo de instrumento. O nome instrumento não é à toa. Instrumento que eu tenho que formar um instrumento. Se for um processo pequeno, tira a cópia de tudo, não custa nada. Agora, processo físico, lógico. Aliás, processo eletrônico. Se fosse processo físico, tinha que gastar com impressora e com xerox. Mas vamos colocar aqui no caso do instrumento eletrônico. Embora o 1017, parágrafo 5º, faculte, no caso de processo eletrônico, é importante colocar em tudo. Eu já até falei para vocês certas vezes que os sistemas de automação da justiça são diferentes entre si. Muitas vezes um sistema é compatível, outro não é com determinados dados. Daí é importante colocar cópias integrais do processo. Se não tiver como fazer cópias integrais, as principais peças estão lá no 1017. Cópia da petição inicial, da contestação, das procurações, os principais documentos do processo. Da decisão do pedido que deu origem à decisão recorrida, da decisão recorrida, nome e endereço dos advogados. Isso é obrigatório. Por que é obrigatório? Principalmente questão do advogado. O relator não vai saber quem que é quem no processo. O primeiro contato que ele vai ter já vai ser com o recurso. Então ele tem que ter essa, vamos dizer assim, ele tem que ter essas informações. Quem que é agravante e agravado? Quem são seus advogados? Para eles poderem também ser intimados e participar do recurso. Muito bem. Falei das peças obrigatórias e também o código fala de peças facultativas. Peças facultativas que é parte entender úteis. Como assim? Documentos, decisões, termo de audiência, gravações das audiências, se for o caso, e assim por diante. Tá? Cópias indispensáveis para o convencimento do juiz. Por isso que eu falo, se o processo é pequeno, tira a cópia de tudo. É melhor que você ficar catalogando papel por papel e depois, às vezes, que ser um ou outro. Tira a cópia de tudo. Mas para fins de concurso, é importante memorizar o que se pede no artigo 1017. Outra coisa que eu vou falar para vocês do agravo. Protocolar do agravo no tribunal
O juiz tem a parte tem até 3 dias depois de protocolado para informar ao juízo de primeira instância que protocolou o agravo. Por que ele tem esse prazo? Vamos lembrar que o juiz exerce o juízo de retratação aqui no agravo. Ele pode exercer. Ele pode voltar atrás da decisão recorrida. É que é muito difícil ocorrer. Na prática eu nunca vi. É muito difícil ocorrer o juiz se retratar. Mas é possível que o mesmo faça. Tá? É plenamente possível que o juiz possa se retratar da decisão. Em se retratando da decisão, o recurso ficará prejudicado. Por quê? Se eu quero justamente reforma da decisão, que o tribunal obriga o juiz, que o tribunal obriga o juiz a mudar a decisão, se o juiz mesmo mudar a decisão, o pedido feito pela parte alcançou o objetivo. Eu não preciso do resultado do recurso. Então, o agravo ficará prejudicado nesse sentido. Tá? Só como o juiz quase nunca se retrata, fica pelo menos registrado. A parte agravou, eu vou guardar o julgamento do agravo para poder determinar o que eu posso fazer. Normalmente ele coloca, mantenha a decisão por seus próprios fundamentos, ou seja, ele mantém aquilo que ele decidiu, por mais errado que esteja. Muito difícil o juiz se retratar. Eu, particularmente, ao longo desse tempo que eu tenho carreira jurídica, eu vi poucas vezes o juiz se retratar. É possível, sim, mas é muito comum, muito pouco comum ocorrer. Tudo bem, pessoal, quanto ao agravo? Tem mais alguma dúvida? Não tendo dúvida, parto para o outro recurso, que é o agravo interno. Falando um pouquinho mais rápido, pessoal, porque boa parte os senhores já viram, apenas a gente está fazendo uma retrospectiva, tá? Mas eu peço a vocês que não se acanhem, pergunte. Aliás, até mais fácil não se acanhar no ambiente virtual, porque no físico, às vezes, alguém fica com medo de uma risadinha, de uma piadinha fora de hora, etc. Aqui não tem. Aqui as perguntas são mais livres, tá? São mais livres, não que lá não seja, mas aqui o risco de acanhamento é menor, tá bom? Então vamos começar o agravo interno. Falando do agravo interno, ou também conhecido como agravo regimental. E por que tem esse nome? Porque até o Código de 2015 não tinha uma regulamentação do Código. Tá? Não existia regulamentação. Não existia nenhuma regulamentação. Cada tribunal tinha uma regra própria. Isso não preciso nem falar para vocês a bagunça que gerava com a bagunça que gerava dentro do processo. Porque cada tribunal tinha um prazo diferente. Tinha tribunal com 5 dias, tribunal com 10 dias. Mato Grosso do Sul mesmo era um que tinha de... No Tribunal mesmo Mato Grosso do Sul, artigo 777, falava de prazos de 5 e prazos de 10 dias. Então, como que eu vou saber, por exemplo, um tribunal falasse de prazos diferentes? Porque cada um tinha uma situação distinta. Simplesmente eu tinha que estudar regimento interno por regimento interno. Ou seja, algo completamente louco. Tá? Algo completamente surreal. Com o Código atual tentou simplificar procedimentos. Tá? E com a simplificação de procedimentos, trouxe as linhas gerais do agravo interno para o Código. Tá? Trouxe as questões do agravo interno para o Código. E ele trata as linhas gerais. Deixou de ter o nome agravo regimental? Não. Porque o próprio artigo 1021 descreve que os regimentos de cada tribunal têm liberdade para deliberar sobre determinadas circunstâncias. Tá? Eles são livres para determinar do jeito que eles bem entendem. Bom? Mas alguns critérios são unificados. Por exemplo, prazo. O prazo hoje é o prazo de 15 dias úteis. Assim como são os demais recursos. Tá? E todos têm o mesmo objetivo. Qual é o mesmo objetivo? Possibilitar uma decisão monocrática transformar-se
em uma decisão colegiada, tá? É este o objetivo. Transformar uma decisão monocrática em uma decisão colegiada. De que forma que é feito? Eu protocolo o agravo interno, encaminho ao relator, o relator manda a parte contrária fazer as contrarrazões, terminou as contrarrazões, feitas ou não, volta ao relator para que ele, querendo, possa exercer o juízo de retratação. O relator não pode decidir monocraticamente o agravo interno. Se eu vou guerrear justamente uma decisão monocrática, se eu vou guerrear uma decisão monocrática e veio outra em cima, tá errado. Então, decisão monocrática, agravo interno, resultado, decisão colegiada pelo tribunal. Tá bom? O relator, quando vai julgar o agravo interno, ele não pode decidir igual à primeira decisão. Por quê? Nem a parte pode usar os mesmos argumentos utilizados primeiramente, nem o relator. Por quê? Fere o princípio da dialeticidade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que argumentar o conteúdo da decisão. Eu tenho que fazer o contraponto à decisão. Tá? Eu não posso simplesmente fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. Eu não posso fazer uma cópia, porque os fundamentos são distintos. Se os fundamentos são distintos, eu vou recorrer de uma decisão cujos fundamentos são distintos, eu tenho que usar argumentos condizentes com os fundamentos distintos. Ou seja, se da sentença coube apelação, usei o argumento X. O relator negou monocraticamente a apelação com o argumento Y. Eu tenho que fazer o contraponto ao argumento Y. Não posso voltar atrás e fazer do argumento X de novo. Eu já fiz. Perdi a oportunidade. Tá? Então, o relator também tem que decidir de forma diferente. Ele pede dia e o processamento é idêntico dos demais recursos, da apelação e do agravo. Vota, cada um vota, e o resultado é pela maioria, ou pela unanimidade. Mantendo, invalidando ou alterando a decisão monocrática proferida. O agravo interno, pessoal, é um recurso que não tem custas, tá? É um recurso que vocês observaram em 2021, é livre de preparo. Nós vamos ver daqui a pouco sobre o desembargo de declaração. Eles também são recursos graciosos, ou seja, eu não pago para protocolar. E eles têm um efeito muito peculiar no processo. Qual é? Vai suspender, por enquanto, a contagem de prazos e evita o trânsito em julgado, evita a preclusão, enfim. Ocorre uma série de situações. Tá? Vão ocorrer uma série de situações. Por ser um recurso gracioso, as partes podem abusar do direito de recorrer. Principalmente quando eu falo dos embargos declaratórios. Tá? Eu posso fugir o que eu ia falar. Peraí. É que eu estou instalando um Office aqui, veio uma mensagem e acabei me confundindo. Mas vamos lá. Eu posso abusar do direito de recorrer porque eu não vou pagar custos. Só que eu vou estar utilizando de questões protelatórias. Se eu estou usando questões protelatórias, qual o risco que tem? Vai atrasar o andamento do processo. É um dos efeitos mais devastadores. E além de retardar o andamento do processo. Eu também corro o risco de multa. Porque o 1021 é muito claro nesse ponto. Se eu entrar com agravo regimental e for considerado protelatório por todos os integrantes da Câmara ou turma, não basta a votação de ser por maioria, tem que ser unânime, e a unanimidade considerar de forma fundamentada, e eu usei o recurso de forma protelatória, eu vou pagar multa. Se eu não me engano, de 1% do valor atualizado da causa, de 1 a 2% do valor atualizado da causa da condenação. Revertido em favor das partes. Pessoal, o Anderson está me reclamando que caiu.
O de vocês caiu também ou não? Sinalizem para mim. Tá tudo bem? Não. Deixa eu falar para ele aqui, pessoal, que não caiu. Para os demais não caiu. Aula virtual, assim, cada um tem uma ferramenta uma hora para falar um aqui, outra ali e tal. Mas vamos em frente. O agravo interno pode ser imputado multa. Tá? A Sandra fala que a imagem sumiu. Até bom que sumiu. Às vezes a cara gorda dessa, carecona, brilhante, às vezes, às vezes é bom dar uma sumida. Mas estou brincando, pessoal. Lógico que vamos voltar à nossa aula. Brincadeiras à parte, mas sempre eu conto com o feedback de vocês. Caiu, não caiu? Travou imagem, travou áudio? Vamos nos ajudando e vamos aprendendo assim mesmo. Tá bom? Sobre o agravo interno, é imputado multa, tá, de 2%, imputado multa revertida para a parte contrária. É uma consequência do ato protelatório. Nós vamos ver os embargos declaratórios logo em seguida, e ele também tem a mesma sanção, se a parte não provar que ele trocou o embargo da forma correta. Vai pagar a multa. Tudo bem? Alguma dúvida quanto ao agravo interno? O agravo interno, ele tem um processamento bem mais simples. Se vocês observarem, ele tem um tratamento muito mais simples do que a... Ele tem um tratamento muito mais simples, um andamento muito mais simples sobre... Um andamento muito mais simples do que da apelação e do agravo. É bem mais simples, tá? E agora vamos sair um pouco do agravo interno e falar dos embargos de declaração. Os embargos de declaração têm previsão nos artigos 1022 a 1026 do Código. É um recurso que boa parte da doutrina e da jurisprudência fica um pouco temerosos e receiosos com a forma em que o mesmo é ajuizado. Por que ficam temerosos? Ficam temerosos porque não consideram exatamente o recurso. Por que não consideram exatamente o recurso? Porque quem vai julgar o recurso é quem proferiu a decisão. E quebra aquela regra, ó, vai recorrer para um órgão jurisdicional acima. Os embargos de declaração não têm esse condão. Mas a maioria da doutrina, da qual eu compartilho o entendimento, entende que os embargos de declaração são sim um recurso. Tá? Ele é um recurso cabível contra algumas falhas em decisões, só com recurso considerado sui generis, um recurso específico. Tá? Específico devido principalmente a essa característica. Eu recorro para o próprio órgão prolator da decisão, para o juiz ou para o relator. E também o prazo. O prazo é pequeno, o prazo só tem de 5 dias úteis para protocolar o agravo, os embargos de declaração. Só tenho 5 dias úteis. Diferente de todos os demais recursos, eu tenho 15 dias úteis para protocolar. Os embargos também, ele tem o que a gente chama de fundamentação vinculada. O que viria a ser a fundamentação vinculada? É um recurso em que eu só posso protocolar se estiver dentro das hipóteses de incidência do artigo 1022. Tá? Só dentro das hipóteses de incidência do artigo 1022. Tá? Só dentro dessas hipóteses de incidência. E nós vamos ver lá, e se a gente for ver lá as hipóteses de incidência do 1022, pessoal, se alguém puder mandar um link para o Anderson Silva de novo, eu agradeço, tá? Porque talvez ele saindo e voltando da reunião, ele possa tentar voltar. Eu posso conseguir voltar. Agradeço a iniciativa. Vamos lá. É um recurso de fundamentação vinculado aos embargos declaratórios. Isso é cabível contra 4 situações específicas dentro da decisão. E pode ser qualquer decisão. Qualquer decisão. Sentença, decisão interlocutória, decisão monocrática e
acórdão. Pode ser qualquer decisão. Até uma modificação feita pelo Código atual. Só permitia embargo de sentenças e acórdãos. Hoje não, pode de tudo. Vai ser possível de contrariedade, obscuridade, contradição e erro. Aliás, obscuridade, contrariedade, omissão ou erro material. 4 situações específicas. Obscuridade. Quando que ocorre obscuridade? Algo obscuro é algo que eu não consigo entender. Obscuridade é algo ininteligível. O juiz exagera nos seus formalismos, o juiz exagera em suas colocações, abusa dos termos estrangeiros, confunde muito com as questões outras, tá? Então acaba que o juiz não se fazendo compreender com o teor da decisão. A decisão prolixa, enrola muito, eu não consigo alcançar o resultado. Essa é a obscuridade. O objetivo dos embargos é que o juiz, entre aspas, traduz o que ele escreveu para facilitar a compreensão pelas outras partes integrantes do processo. Contradição. O juiz é contraditório dentro da decisão. Ele sinaliza para um lado, que vai decidir favorável àquele lado, e ao final dá um giro de 180 graus e decide para o outro lado. Tá? Ele sinaliza, por exemplo, que vai acolher o pedido do autor e depois decide rejeitar o pedido. Ele não consegue se manter no nível de coerência. Lembrando que uma sentença, a parte sempre tem que ser coerente com aquilo que decide. Tudo bem? Jamais ela pode desviar-se desse caminho. Ela tem que ser coerente com o que ela faz. Se não for coerente com o que faz, poderá ocorrer graves equívocos. Certo? Omissão. A omissão ocorre quando o juiz esquece de decidir sobre parte dos pedidos elaborados pelas partes. Vamos recordar lições que nós tivemos lá em introduções em IED e em civil. Especificamente no estudo da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Eu dei para a Lei de Introdução ao Código Civil. Mas, enfim. Vamos lembrar que o juiz não pode se recusar a decidir. Ele é obrigado a decidir. Sobre todos os pontos levantados pelas partes. O juiz não pode ser omisso. Não pode fugir do seu compromisso. Ele tem rejeição ou não, travou. Todo mundo travou, gente, ou só um dos que me relataram agora? Ah, tá. O Jason falou que agora voltou. O Gabriel também sinalizando que caiu. Deixa eu ver aqui o chat. Tem horas que a internet. Acho que é para vocês. Não é só para vocês, não. Para mim também. Tem horas que a internet é um Deus nos acuda. O Gabriel está falando que voltou. Muito bem. Então vamos lá, pessoal. Vocês entenderam a parte da omissão, né? Ou eu volto a explicar a parte da omissão? Eu vou voltar à parte da omissão. O juiz não pode deixar de decidir. Se ele deixar de decidir algum ponto, cabe a parte pedir que ela complemente o teor da decisão que ela deixou de julgar. Não pode ter uma decisão citra petita, ou seja, uma decisão abaixo daquilo que foi solicitado pela parte. O juiz tem que decidir nos exatos limites. E se a parte for omissa, cabe ao juiz complementar aquele conteúdo. Muito bem. E erro material são pequenos erros que dificultam a compreensão da decisão. Erro de ortografia, erro de cálculo. Estes erros materiais, o juiz até pode corrigir de ofício, tá? Sem necessidade de provocação. Mas é muito difícil que ocorra na prática. Muito difícil. Portanto, o juiz pode
a parte pode requerer a correção do erro material de embargo de declaração, o juiz corrige. Por exemplo, tem lá, condenar o réu a pagar 50 mil para o autor. 50 mil por extenso e 5 mil em algarismos. Aqui não é um título de crédito, porque título de crédito pressupõe que o que está por escrito é o que vale. Não é isso. Uma sentença não pode ter essa dúvida, uma decisão não pode ter essa dúvida. A decisão tem que ser coerente. E se contém algum erro material, eu tenho que pedir para o juiz a correção. Tá? Apenas essas 4 hipóteses, tá, gente? Eu não posso inventar hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Eu protocolo no prazo de 5 dias úteis para o mesmo juízo proferir a decisão. Ele não tem efeitos suspensivos embargos, mas tem efeito interruptivo para a contagem de outros recursos. E aqui cabe uma pausa. Ontem eu expliquei um pouco para os alunos do 3º ano sobre suspensão e interrupção de prazos. E é sempre importante a gente voltar nessa tecla. Por quê? Ambos paralisam a contagem do prazo. Só quando eu falo de suspensão, quando o prazo volta a correr, ele volta a correr de onde parou. Quando eu falo em interrupção, quando ele volta a correr, ele volta a correr do zero. Ele volta a correr da estaca zero. É isso que acontece com os embargos de declaração. Protocolado, e depois decidido pelo juiz, eventual prazo, por exemplo, para a apelação, começa a contar do zero. Eu vou ter 15 dias de novo para poder começar a contar o prazo. Tudo bem? Além disso, os embargos de declaração são recursos que não têm custas. Eu não vou pagar para entrar com embargos. Tá? É direcionado ao próprio juiz, prazo de 5 dias, as partes são embargante e embargado. E dentro dos embargos, ele tem uma peculiaridade, que é a questão dos embargos pré-questionadores. O que viria a ser pré-questionadores? No primeiro momento, é importante falar para vocês sobre o que é pré-questionamento. O pré-questionamento seria a possibilidade que o tribunal, que a parte tem, de obrigar o tribunal a quo, ou o juízo de primeiro grau, a resolver a lide, baseando suas razões de decidir na letra da lei, não decidindo sobre fatos ou provas. Por que isso? Quando eu protocolo recursos para Brasília, eu não posso alegar fatos nem provas. Eu posso alegar o quê? Violação da lei ou violação das normas constitucionais. Não é isso? Que nós vimos nos artigos 102 e 105, ambos nos incisos terceiro? Muito bem. Então, se eu não provoquei o tribunal a qual para se manifestar sobre a letra da lei, pelo princípio da supressão de instância, eu não posso permitir que o STJ ou o STF decida primeiro em detrimento dos tribunais abaixo. Não. O tribunal tem que decidir baseado na letra da lei. Ponto. Se eu quiser recorrer para o Tribunal Superior, eu vou alegar o quê? Ou violação à lei, ou violação à norma constitucional. Violação à lei ou violação à norma constitucional. Se eu vou alegar essas violações, o que eu faço? O que eu já vou ter feito? Já vou ter provado ao juízo do grau superior que essa matéria já foi pré-questionada, ou seja, eu já aleguei a matéria e o tribunal já decidiu em cima dela. E por que nos embargos pré-questionadores? Muitas vezes, até o julgamento da apelação, nem juiz, nem tribunal, nem as partes exigiram o julgamento baseando-se na lei. Exigiram o julgamento apenas baseado em fatos ou provas. Então, eu não vou ter o elemento da alegação da lei para poder entrar com recursos em Brasília. Com os embargos pré-questionadores, eu provoco a manifestação do tribunal para que eles supram a omissão, decidam baseado na lei, e nesse ponto, pré-questiona a matéria, o recurso sobe, caso eu queira protocolar os recursos extremos. É dessa feita que funcionam os embargos pré-questionadores. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, estou à vontade para respondê-los. Enquanto isso, nós vamos falar um pouquinho da possibilidade da multa dos embargos de declaração. Como eu disse, os embargos de declaração, eles são embargos, são recursos gratuitos.
gratuitos e poderosos no intuito de interromper a contagem de prazos de recurso. Ou seja, eu vou ganhar muito mais tempo para poder continuar com o processo. Agora, se o tribunal entender que eu entro com os embargos de declaração e não provo obscuridade, contrariedade, omissão ou erro material, ou um ou todos as hipóteses de incidência dos embargos de declaração, se o relator ou o juiz entender que eu entrei com recurso somente para protelar, ou seja, para ganhar tempo, e retardar a prolação da coisa julgada ou da preclusão, o tribunal ou o juízo pode arbitrar multa. Pode arbitrar multa de, no início, 2% do valor corrigido da causa da condenação, revertido em favor do embargado. Por que essa multa? Multa por caráter protelatório, para atrasar o andamento regular do processo. Na reiteração dos embargos protelatórios, a multa pode ser aumentada para 10% do valor da causa, valor atualizado da causa da condenação, e sendo causa de impedimento de ajuizamento de novos recursos enquanto a multa não for paga. Só que lembrando, a acumulação da multa só é cabível dentro do mesmo grau de jurisdição. Vamos dar um exemplo. Eu entro com embargo de declaração em primeiro grau, o juiz nega e dá multa. Ponto. Eu desisto em primeiro grau, vou apelar da decisão. Apelei da decisão, chegou no tribunal, o tribunal manteve a decisão do juiz, entrei com embargo de novo. E o tribunal entendeu que foi protelatório de novo. Eu não posso colocar 10% de novo, porque eu tenho que colocar 2% no mesmo grau de jurisdição. Agora, se eu entrar com embargo de declaração em cima de outro, a hipótese aumentada a 10%, limita-se a possibilidade de interposição de novos recursos, e ainda assim, e também, eu cheguei no limite de 2 embargos protelatórios. Dentro da mesma instância, não posso entrar com o terceiro. Porque acontecia muito no passado. As partes entravam com embargo de declaração um atrás do outro. Enquanto o juiz, tribunal ou relatores, sejam desembargadores ou ministros, não arbitrava a multa, a parte recorria. Recorria, até onde podia. Hoje isso não é mais possível. Em face dos controles mais rígidos dentro dos embargos de declaração. Tudo bem, pessoal, até aqui? Alguma dúvida quanto aos embargos pré-questionadores, a multa, processamento? Se tiver tudo bem, me sinalize. Se não tiver, pode fazer as perguntas para que a gente possa dar sequência. O silêncio de vocês está bem grande. Não caiu não, né, gente? Eu acho que não caiu não. Mas está tudo bem, pessoal? Me sinalizem, para que a gente possa continuar com a aula. Beatriz, está tudo bem? Evandro, beleza? Thaís também, Sheison também. Gabriela também. Larissa também. Acredito que seja para os demais também, que até agora não me sinalizaram. O Rubio está certo, a Miriam também. A Sandra também. Enfim, pessoal. A Mari também, a Marcela também. A Laura também. Enfim. Pessoal, por hoje, a Ana e a Laís está tudo bem. Pessoal, eu acho que por hoje eu já vou encerrar a aula para dar um tempo maior para vocês estudarem. A prova de vocês começa amanhã ou começa quinta-feira? Começa amanhã já. Eita. Desde já, boa sorte a todos. Quem não mandou o termo de aceite, pessoal, tem até 11 horas para mandar, viu? Eu acho que a turma de vocês não tem nem tanto problema, não. Eu vejo que eu vi aqui que todos mandaram, tá? Mas mandem para fazer. Guilherme, sim, são os 4 recursos que eu fiz a revisão hoje, tá? Apelação, agravo de instrumento, agravo interno e embargo de declaração. Tá bom?
Bom, pessoal, com isso, por hoje nós encerramos, tá? Lembrando que a partir de agora, nossas aulas serão por esse ambiente, tá? Avisem os colegas que não participaram, que eu vou fazer sempre as aulas por aqui, que eu achei uma ferramenta bastante bacana que a faculdade disponibilizou para os professores, que é uma forma de interação em tempo real, tá? Não que o YouTube seja uma ferramenta ruim, ao contrário, é muito boa, mas tem suas limitações e não possibilita a interação em tempo real. E eu bloqueava o chat lá muito por causa de futuros comentários, às vezes, que fugiam, como é público, às vezes poderia ter algum comentário que fugia da didática de aula. Mas, enfim, eu quero agradecer mais uma vez a todos. Muito obrigado pela atenção, pelos estudos, pelo empenho. E vamos continuar estudando. Peço a vocês também que, se tiver algum problema quanto à qualidade da aula, quanto a críticas, sugestões, elogios, sempre bem-vindos. Estou sempre aberto a vocês. E cuidado, tá? Bastante cuidado. Tempos hoje são muito difíceis que a gente está passando. Mas eu acho que todos juntos, fazendo nossa parte, mais cedo saímos dessa. E com certeza sairemos fortalecidos. Sairemos fortalecidos, sairemos melhores seres humanos saindo dessa pandemia. Cuidamos de nós, de nossos familiares e vamos continuar estudando, que é o melhor caminho que a gente tem para sair de todo esse obscurantismo que algumas pessoas pregam, é justamente os estudos. Os estudos nos libertam. O estudo constante de autor nos liberta. Pessoal, enquanto a gravação das aulas, eu vou descobrindo o meio de tornar possível essa gravação. Tá? Obrigado a todos. Boa noite. Continue estudando. Boa sorte e até as próximas aulas. Boa noite, Marcelo. Valeu, prefeito. Boa noite.
Mas que trem, travou do nada, aí já não consegui mais Nossa, tem nada. gente online. Será que tá conversando com ele? Deve estar. Lá pro meu cunhado, assim. Passar nessa pessoa gordinha. Isso, obrigada. Com- Eu ia falar pra explicar coxinha aqui dentro. Acho que tem uma coxinha aqui dentro. Mas eu acho que deve estar ainda, porque. Pode voltar a cadeira. Já passei. Mas não precisa não, Sandra, tem internet. Não, pra gente tentar acessar no seu, você não quer tentar? Acho que é esse aqui, ó. Cachorro. Pode pôr. É 992881259. Se não for, sem um dos dois primeiros nove, só com um. Mas travou lá também. Acho que o problema é para todo mundo. Na hora que a gente tava na sala, você tava com problema, né? Que ele ainda falou, gente, eu tô com Não óculos é aqui. internet Ele não, falou ó. assim, ó, eu tô com óculos ainda aqui, ó. Tipo, você tá reclamando lá pra ele, não sei, em algum lugar. Mas tem alguém mais? Aí, quando ele tava falando, uma das segundas vezes, travou. Aí todo mundo travou, não sei o quê. Aí ele pegou e falou,